as minhas irmãs, os meus irmãos, que a paz de Deus esteja com todos nós, que sejam todos muito bem-vindos a essa nossa casa abençoada, dessa noite, que Jesus possa abençoar a cada um de nós, que possamos sair daqui mais do que aquilo que viemos, melhores, né? Melhores do que entramos, nós vamos sair bem melhores, por tudo que nós vamos receber, né? Por tudo que nós recebemos dessa casa, dessa espiritualidade, e da irmã que vai trazer para nós a sua palavra nessa noite, que possamos absorver bastante, colocar dentro do nosso coração tudo aquilo que a irmã trouxe de nós lá de Barbacena, trazendo para nós com boa vontade, com muito amor, para que nós possamos guardar e que possa dar frutos, e frutos doces, frutos bons, frutos sadios, para com os nossos irmãos lá fora. Que aqui nós viemos em busca de um aprendizado, estamos sempre buscando aprendizado, para que nós possamos ser pessoas melhores a cada dia, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos elevar o nosso coração, vamos acerenando os nossos pensamentos e vamos com humilde prece, vamos pedir a Jesus que possa dar a cada um de nós tudo aquilo que viemos em busca. E, em primeiro lugar, agradecer, porque nós temos tanto que te agradecer, Senhor Jesus, tanto por todas as oportunidades, por essa dessa noite e por todas as outras que tem nos dado. Desde que o dia amanhece, para cada um de nós, estamos recebendo novas oportunidades. Isso é muito importante para cada um de nós. Então agradecemos muito, Senhor. Agradecemos essa espiritualidade amiga que nos assiste, que vela por nós. Agradecemos aos nossos anjos guardiães, que está sempre nos incentivando, nos jogando para cima, né? Não deixando que nós paramos no meio do caminho, que já paramos demais e não é tempo de aproveitar essa nossa existência o máximo que a gente tiver, para que possamos trabalhar em benefício próprio. Então vamos, meus irmãos, com humilde prece. Deus nosso Pai, que tens todo o poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, dai ao Espírito a verdade, a criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, por aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa infinita bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, um reflexo de teu amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte ser dignos de encontrar vossa misericórdia infinita. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se possa refletir vossa pura e santa imagem. Com essa humilde prece, Senhor, nós pedimos a vossa permissão para esses nossos amigos espirituais da noite, esses benfeitores, a Jesus, para que possamos dar por aberto a nossa humilde reunião.
Que Jesus abençoe a todos. Que abençoe a nossa irmã Viviane, que veio de Barbacena trazer a sua palavra. Que Jesus abençoe seus amigos espirituais que estão junto dela, para que ela possa trazer para nós tudo aquilo que nós precisamos. Nós temos certeza que aquilo que nós precisamos de ouvir, a nossa irmã vai trazer para nós. Que Jesus abençoe a todos e a nossa irmã, que é a vossa oportunidade, é o seu momento. Já chegou a sua hora, minha irmã. Minha irmã, seja bem-vinda e o momento é seu. Que Jesus te abençoe. Gente, eu estou me sentindo muito chique com esse microfone. Primeira vez. Bem, boa noite a todos. Agradeço muito o convite, né, a oportunidade de estar aqui, primeira vez, né? Conhecemos já alguns trabalhadores da casa, mas hoje a oportunidade de estar aí junto com todos vocês. Eu falo que o tema que nós vamos falar não é fácil, é difícil, doloroso, mas ele é necessário. E é necessário porque, infelizmente, ele é muito comum hoje em dia e nós estamos a perceber, estamos a nos dar conta de uma situação dessa. E nós precisamos conhecer, precisamos entender para que a gente, se alguém estiver vivendo essa situação, possa se libertar, possa se salvar mesmo, ou se nós conhecermos alguém que a gente possa levar o conhecimento até essa pessoa e ajudá-la, né, a enfrentar essa dor, que ela não é fácil. Nós vamos falar hoje sobre narcisismo e psicopatia na visão espírita. Não é um tema comum, né, a gente ouvir falar, mas ele é um tema muito mais comum do que a gente imagina na nossa realidade. Aí é muito triste, é muito doloroso. São irmãos nossos, ainda infelizmente muito perversos, tá? Que causam estragos grandes na vida do outro. E a gente precisa falar sobre isso. A Casa Espírita precisa começar a falar sobre isso. Então, primeiro, para a gente começar, é importante a gente definir loucura. Loucura é um distúrbio mental grave que impede alguém de viver em sociedade, definido pela incapacidade mental de agir, sentir ou pensar como o suposto. Mas antigamente, né, a loucura era vista de outra forma. Qualquer situação, né, já era considerada loucura. Mas nós vamos perceber que nem tudo é loucura. Inclusive, narcisismo e psicopatia não são loucuras, tá? É maldade, é crueldade. Mas aí outras situações, né, como foram determinadas aí no DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, né, cita pra gente alguns desses transtornos. Por exemplo, depressão, distúrbios de ansiedade, toque, esquizofrenia, síndrome do pânico, consumismo, a alimentação, né, quando ou a pessoa se alimenta demais ou ela deixa de se alimentar, a dependência química e muitos outros. Hoje, quantos de nós, né, se não formos falar aí, a grande maioria de nós está vivendo uma situação dessa, né? Principalmente a pandemia veio nos mostrar o quantas vezes nós estamos doentes da alma mesmo, né? Porque ela revelou as nossas dores, que antes a gente conseguia esconder um pouco melhor. Mas aí hoje a gente já não tá dando conta, né? E o objetivo é que a gente realmente busque ajuda, porque todos nós precisamos dessa ajuda. E aí, a questão de narcisistas, psicopata já é mais falado, principalmente nos Estados Unidos, tá? Já é um termo mais falado. Mas nós temos um conceito equivocado de psicopatia e de narcisismo. Narcisistas, eles incluíram há menos tempo, mas lá também já há um tempo maior. Aqui no Brasil, não. Nós não falávamos até pouco tempo atrás sobre isso.
E aí eu falo que graças a anjos da internet, e eu falo que são anjos mesmo, porque eles salvam vidas, tá? E eu falo que eu sou exemplo vivo, tá, gente? Infelizmente, a gente às vezes permite que pessoas se aproximem da gente. E às vezes essas pessoas ruins, elas quase quebram a gente, né? Se a gente permitir. E aí a gente, quando vai pesquisar, quando a gente vai entender sobre esse assunto, é uma necessidade. Tá? Você está pedindo socorro, né? Só que quando você entende, você fala assim, eu tenho que dividir esse conhecimento com outras pessoas, porque aí você vai perceber que tem muita gente passando por isso. Muita gente. Lembrando que quem é narcisista e psicopata é narcisista e psicopata com todas as pessoas da sua relação de convivência. Todas as pessoas, sem exceção. Tá? Então é um relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo pode ser entre marido e mulher, pai e filho, mãe e filhos, ao contrário, amigos, trabalho, várias situações. Em todas as situações eles são abusivos. Tá? Podem ser, né, consideradas essas patologias todas de moderadas a graves. E aí, alguns de vocês talvez já tenham visto o Dr. Sérgio Tchessen, ele é espírita, tem vários vídeos dele na internet, né? E ele fala, a doença mental é doença do espírito e no espírito deve ser tratada. Antes de ter o conhecimento sobre esse assunto, eu me recordo que nós fazemos a visita religiosa ao presídio de Barbacena. É um trabalho muito, a gente adora, né? Eu falo que é muito bom porque a gente não leva nada, a gente leva Jesus e a doutrina espírita. E a gente, né? A nossa palavra amiga. Então é um trabalho muito gratificante. Mas eu me recordo, há muitos anos atrás, ainda sem conhecimento sobre esse assunto, que teve um preso, ele estava isolado, ele não era para estar lá, ele no caso era para estar no manicômio judiciário, mas ele estava lá. E nós chegamos assim, nós vamos de cela em cela, e a gente chegando, ele já começou assim a contar tudo que ele tinha feito, todos os crimes que ele tinha cometido. Gente, ele contava como se tivesse batido numa conversa comum. E eu lembro que quanto mais ele falava, eu não falei nada, mas por dentro eu pensava assim, infelizmente você não pode sair daqui, não é? Porque estava nítido ali que ele poderia cometer aqueles atos, continuar cometendo aqueles atos, né? Porque era uma alma, é um espírito, né? Doente, né? E eu lembro que nos assustou muito, impressionou muito. Dele provavelmente depois foi transferido para o manicômio, que a gente não ouviu mais, não é? Mas eu lembro que eu pensei na época, assim, porque ele era um homem muito forte, né? Alto, assim, forte mesmo. E só que ao mesmo tempo ele estava assim um pouco, vou usar essa palavra porque não está encontrando outra aqui, abobalhado, assim, coisa. Porque o que acontece? Eles dopam para conseguir controlar a pessoa, né, os seus instintos. Então a pessoa é dopada. Muitos presos acabam tomando muitos remédios. E ele, no caso, a gente percebia nitidamente isso, que ele estava dopado. E qual é a grande questão? Isso iria resolver a situação dele? Eles só estavam contendo o corpo físico, né? O espírito continuava ali, com todas as suas dificuldades, os seus conflitos ainda, né, conflitos muito infelizes, né, mas continuava da mesma maneira, nada estava sendo feito nesse sentido, né? E aí, é importante a gente lembrar também sobre obsessão, né? Porque quando a gente fala de narcisismo e psicopatia, obsessão está intimamente ligada. Primeiro, porque espíritos ainda perversos. Quais os espíritos que estão vinculados a ele, né? Homens e mulheres encarnados perversos, quais os espíritos que estão vinculados? Espíritos perversos, né? E também como esses encarnados, né, né, abusam de outras pessoas de diversas maneiras, porque a gente tem que lembrar que abuso são de diversas maneiras, né? A gente vai falar sobre isso.
também é uma obsessão. Porque para ele você se torna propriedade. Tá? Ele acha que pode fazer o que quiser com você. Então, obsessão. Ação persistente que um espírito ainda, né, inferior, né, alguns maus, outros às vezes nem tantos, né, às vezes estão só realmente doentes ali da alma, tem afinidade, a gente não pode esquecer disso, né, exerce sobre o indivíduo. Simples influência moral, sem sinais perceptíveis, sem sinais exteriores, né, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. E, gente, se a gente não for muito forte, não for muito vigilante, essa perturbação acontece. Né? É muito triste. Né? E aí, aqui no livro Loucura e Obsessão, fala pra gente, atraindo-se pelos gostos e aspirações, vinculando-se mediante afetos doentios, são afetos doentios. E normalmente a pessoa que ela é subjugada, né, que recebe o abuso, ela acha que na verdade que é amor, e não é amor, tá? É uma relação doentia. Sustentando laços de desequilíbrio decorrente do ódio, assinalados pelas paixões inferiores, exercem constrição mental. Constrição mental, eles dominam. Isso a gente vai falar assim, mas como dominar? Porque a gente acha que abuso assim, como que a pessoa aceita tudo isso? Mas se a pessoa chegasse mostrando como ela é de verdade, você não aceitaria. Mas ela chega te manipulando, mostrando um personagem. Tá? E aí quando vê, ela já te dominou. E é difícil. Eu falo que não a gente sempre brinca que só quem viveu sabe como é. Mas a gente tem que levar esse conhecimento, porque se alguém vê o outro passando por essa situação, gente, ajuda essa pessoa. Sem julgar, sem nada. Mas, pelo amor de Deus, ajudem, porque ela está precisando muito. Então, sustentando laços de desequilíbrio decorrente do ódio, assinalados pelas paixões inferiores, exercem constrição mental e às vezes físicas, naqueles que lhes concedem as respostas equivalentes, que a gente permite, tá? Resultando variadíssimas alienações de natureza obsessiva. Emmanuel Filomeno de Miranda fala pra gente, obsessão hoje é a maior pandemia que nós vivemos. E a grande maioria de nós nem tem noção disso, né? E é a maior pandemia que nós estamos vivendo atualmente. Mas vamos lá. Narcisismo e psicopatia são transtornos mentais, não de personalidade, desculpa, de personalidade. Tá? É uma escolha. A pessoa ela ainda não conhece sentimentos elevados, então ela permanece naquelas vibrações e com atitudes e sentimentos ruins. Tá? Ela não conhece o amor, mas ela finge que conhece, porque ela observa as pessoas. Tá? Eles têm total consciência do mal que fazem. Eles fazem por prazer. Como eu falei, intimamente ligado a relacionamentos abusivos aí de diversas formas, né? Hoje, quantas vezes a gente não vê aí filhos sendo extremamente agressivos e exploradores dos pais? Pais também que às vezes têm um filho dourado que é usado, não pense que ser o filho dourado é bom não, tá? Que é usado para diminuir o outro filho. Colegas de trabalho que no início é uma maravilha, te ajuda em tudo, mas depois ele acaba com você, com a sua carreira, com várias intrigas, várias situações ruins e difíceis. Amigos que não são amigos, não é? E nós estamos muito carentes, todos nós. E aí a gente acaba não tomando, às vezes, cuidados necessários para nossa proteção. Porque a gente tem que lembrar, né, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a gente esquece do a si mesmo. Ou então a gente confunde o a si mesmo, né, com, às vezes, a saúde do corpo, né, e outras situações, mas esquece da nossa intimidade. E a gente permite que as pessoas façam com a gente qualquer coisa.
qualquer coisa. E eu estou falando isso, gente, porque eu fiquei surpresa de ver a quantidade de pessoas que vivem essa situação, ou viveram. Como eu falei, a gente tem um conceito equivocado. Narcisismo, normalmente a gente associa, né, àquela pessoa que se acha linda, bela, maravilhosa, né, que se cuida muito, né, quer sempre se mostrar, né, perfeita. O narcisismo é um traço narcisista. E todos nós temos traços narcisistas. Não tem um dia que a gente quer falar assim, hoje eu vou arrasar. Todos nós temos esses dias, não é? Que a gente quer se cuidar, quer ficar bem, manter, né? Isso é importante, esse cuidado que a gente tem com a gente. Mas o narcisismo mesmo envolve outras situações. E aí a gente lembra do mito de Narciso, né? Que a gente não vai contar ele em detalhes, porque senão a gente vai sair daqui só meia-noite. Né? Mas lembrando, né, de Narciso, que se achava realmente lindo, maravilhoso, não se interessava por ninguém, e todos ficavam encantados com Narciso, porque ele tinha uma beleza, né, e ele não se interessava por ninguém. E, inclusive, uma das pessoas, tantos homens e mulheres se interessavam por ele. E Eco, né, se apaixonou por Narciso, e ele não deu confiança para Eco. E Eco, ela adoece, porque a vida dela se tornou Narciso. E é isso que acontece. A vida da outra pessoa, né, a gente chama de empata ou codependente, vira a vida de Narciso, de um narcisista. Né? Até que acontece toda aquela situação, né, que como castigo, Narciso olha lá a sua imagem, não podia olhar, né, a sua própria imagem, mas um dia ele olha lá na água. E relatam, né, que a água era turva. Ele não conseguia, na verdade, ver a sua imagem real. Era uma água turva, então quer dizer, não era uma água límpida. Né? E aí onde ele vai definhando, né, e morre. Mas nós vamos ver que é muito mais do que isso. Narcisismo. E psicopata, a gente tem aquele conceito do serial killer. Aquele que mata, que tira vidas. E eu falo, gente, que narcisistas e psicopatas matam. Matam a gente por dentro. De dentro para fora. É um estrago muito difícil, que precisa de muito tempo, tá, para a gente conseguir superar, e de muita ajuda. Já foi comprovado que mais ou menos 10% da população é narcisista e 3% psicopata. É um número grande, né? Imagina 10% da população e 3% com psicopatia. Né? O Luciano Alencar, né, que vocês acredito que aqui a maioria conheça, né? A gente conversando sobre esse assunto, ele ainda falou que, gente, são espíritos muito complexos, né? São vampiros emocionais. Vampiros emocionais. No Evangelho segundo o Espiritismo, será que fala pra gente sobre isso? Pesquisando, né? Eu falo que eu pesquisei muito sobre esse tema, já tem mais ou menos uns 2 anos que se tornou uma constância na minha vida pesquisar sobre esse tema, que eu acho muito importante. Tá? E eu comecei primeiro com os vídeos da internet, que não são espíritas, como eu falei, com anjos que salvam vidas, né? Que a gente tem muita gratidão por eles. E depois eu falei, mas gente, eu não tenho espírita, o que será que fala? E graças a Deus, hoje já tem vídeos espíritas falando sobre esse tema. Né? Então fala aqui pra gente, na parte de coletânea de preces espíritas, preces, né, pelos espíritos endurecidos. Não vou ler tudo, mas vamos pegar alguns tópicos importantes. Entre os espíritos perversos, há 2 categorias bem distintas. Aqueles que são francamente maus e os que são hipócritas. Os primeiros são infinitamente mais fáceis de conduzir ao bem do que os segundos. Então, os francamente maus, eles são mais fáceis de conduzir ao bem, porque eles não escondem a sua personalidade, o que eles querem fazer. E o que acontece? Eles já avançaram um pouquinho nessa escala de evolução. Eles fazem maldades, infelizmente também destroem pessoas, mas eles já conhecem o amor.
nenhum de nós conhece o amor na sua grandeza total, né? A forma que a gente conhece o amor ainda é muito equivocada. Mas vamos dizer assim que esses espíritos, eles já começaram também a conhecer um pouco desse amor. E aí, eles fazem mal para algumas pessoas, mas por exemplo, eles amam profundamente a sua família. Ou uma outra pessoa de sua convivência. E por aquela pessoa, eles fazem, né, coisas grandiosas para vê-las felizes. Vão investir no seu futuro, né, dos filhos, por exemplo, não é? Fazer com que eles estudem, que eles tenham um bom trabalho, vão fazer coisas boas para algumas pessoas de sua convivência. Então o amor ele já começou ali a crescer, a se desenvolver naquele coração, né? Então vamos lá. Mas a gente tem os segundos, que são os hipócritas. Os espíritos hipócritas são quase sempre muito inteligentes. E não é inteligência intelectual não, tá, gente? Eu falo que é uma inteligência para o mal, que é uma coisa impressionante. Impressionante, mas não significa inteligência intelectual. Né? Mas não tem no coração nenhuma fibra sensível, nada os toca, nada os toca, nada os comove. Ninguém é importante para eles, ninguém. Não é mãe, não é pai, não é filho, ele não ama ninguém. Né? Simulam todos os bons sentimentos para captar confiança. Então eles fingem muito bem. E ficam felizes quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos e que eles podem governar a sua vontade. E é isso que eles fazem. Governam a sua vontade. E a gente acaba permitindo. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, lhes serve de máscara para cobrir as suas torpezas. Gente, existem muitos narcisistas e psicopatas que falam de Deus o tempo todo. Eles estão em todos os lugares, né? Estão nas religiões, estão no nosso trabalho, estão dentro das nossas casas, estão na política, estão em todos os lugares. Por coincidência, esse dia eu peguei um finalzinho de um documentário onde tem aquele psicopata, né, um dos mais conhecidos nos Estados Unidos, o Ted Bundy, né, que pouco antes dele morrer, ele resolveu dar uma entrevista, né? E ele conta, né, ele falou uma frase que me marcou muito. Ele falou assim: nós não somos os monstros que vocês pensam. Nós somos seus filhos, somos seus maridos. Então eles estão muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Muito mais próximo. Então, o nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, lhes serve de máscara para cobrir as suas torpezas. No mundo invisível, como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos. Mais perigosos. Porque agem na sombra e deles não se desconfia. Eles têm as aparências da fé, mas não a fé sincera. Então, quando a gente fala de, aqui eu vou citar mais o termo narcisista, mas lembrando que a linha ela é muito tênue. Tá? Normalmente o que acontece? O narcisista, ele preza muito pela sua imagem, então ele faz de tudo para não ser descoberto. É raro um narcisista agredir fisicamente, é muito raro, porque ele se ele agredir fisicamente, ele vai deixar marcas. Agora, como a gente falou, né, os graus, né, vão aumentando, aí chega muitas vezes todo psicopata já é narcisista. E o psicopata ele pode deixar marcas. A diferença é essa, o narcisista ele se preocupa muito, agora o psicopata, se ele for descoberto, ele já não se importa tanto. Ele também vai fazer de tudo para não ser descoberto, mas se acontecer, ele já não vai se importar tanto. Aquilo também se torna um palco para ele, essa maldade dele ser exibida, vamos dizer assim. Né? O Ted Bundy mesmo é um exemplo, né? Charles Manson e tantos outros por aí, né? Características do narcisista, então. Ausência de empatia.
Empatia, né, se colocar no lugar do outro. E se colocar no lugar do outro é em todos os sentidos, né? No bom e no ruim também, né? A dificuldade do outro. Eles não se importam, tá? Eles não têm nenhum tipo de empatia. E essa é a característica mais marcante, tá? Só que no início você não consegue identificar, porque eles vão fingir muito bem se preocupar com você, gostar de você, tá? Chega a ser um exagero, como a gente vai ver aqui. Por isso que existe esse domínio, não é? E aí, só que depois começa, quando ele já te prendeu, é que aí as coisas começam a mudar, não é? E aí que você começa a se questionar. Ah, essa pessoa parecia gostar tanto de mim, estava tão bem, coisa como pode agora estar fazendo isso? E é uma situação muito delicada. Então, a indiferença com os sentimentos do outro, dor, alegria, alegria inclusive incomoda muito, e a dor vai gerar o prazer, que ele vai, né, às vezes esconder, né, mas eles fingem para conquistar. A necessidade de admiração, todos nós, como eu falei, tem esse momento que a gente, né, vai lá se cuidar, porque a gente quer transmitir uma boa impressão, mas neles é um exagero, tá? É exagerada essa necessidade de admiração. Existem narcisistas ocultos, aqueles que vão tentar esconder ainda mais, mas se você for com o tempo perceber, você vai vendo que assim, é uma máscara, né? Porque é isso que eles usam. Eles usam uma máscara para mim, usam uma máscara para você, aquilo que vai ser mais conveniente e que ele vai conseguir enganar mais pessoas. Tá? Exagera conquistas e talentos. Uma sensação grandiosa da própria importância. Sensação grandiosa mesmo, viu, gente? Se a gente for ver aí relatos, eu falo que Netflix é um streaming que mostra, assim, perfeitamente como narcisistas e psicopatas agem. Várias séries lá relatam, e filmes relatam sobre isso. Inventando Ana, por exemplo, Ana se achava linda, maravilhosa, fingia que era rica, enganou a muitos, muitos acreditaram nela, mas a vida de Ana não tinha nada. Era um teatro. Ela conseguia manter as custas dos outros que ela enganava, dos amigos que ela explorava. Então era, na verdade, uma vida medíocre, uma vida triste, né? E o narcisista, ele se mostra grandioso, né? Perfeito, mas na verdade ele é muito infeliz, tá? Muito infeliz, por isso que ele tenta destruir o outro, né? Então ele se acha especial e único. É explorador nas relações interpessoais. Tira vantagem dos outros, que são todos, tá? Para atingir as suas próprias necessidades. São sedutores, mas eu falo que não é a sedução da aparência, né? É uma sedução realmente das emoções. Ele vai te envolvendo, né? Ele estuda você. Né? Ele vai ali te olhando, te observando, vai estudando você, quais são as suas necessidades, as suas carências, os seus medos, as suas alegrias, tudo isso. Tá? No caso de relacionamentos amorosos, né? Falam eu te amo rapidamente, são muito rápidos, tá, gente? Para falar eu te amo, e muitas vezes já querem casar logo, falam ter filhos logo. Por quê? Porque te prende. Né? E num relacionamento saudável, isso não vai acontecer. Já ia mudando a fichinha assim, pedacinho. Não toleram críticas. Eles não reagem bem a críticas, tá? No início podem fingir, porque às vezes ainda quer te conquistar, te envolver, né? Tentar ali aquela manipulação, ele vai aceitar uma ou outra crítica, mas normalmente não reagem bem a críticas. Possuem um grande vazio interior. Na verdade, são muito infelizes. Não tem autoestima, apesar da gente olhar e achar o contrário. A gente vai falar assim, nossa, ele ou ela, né? É o cara super confiante, mas não tem nenhuma autoestima. Tanto que eles precisam desvalorizar os outros para conseguirem se sentir um pouquinho melhor. Aí a gente chama de suprimento, a gente oferece suprimento para o narcisista.
No início, você vai oferecer o seu suprimento bom, né? A sua alegria, a sua energia, que você vai estar cheio de vitalidade, porque ele vai fazer você se sentir lá no alto, lá no céu. Tá? Então, gente, você faz de tudo para o narcisista. De tudo, você vai querer ajudá-lo, e a gente ainda fala, né? Uma pessoa fez um comentário, eu fiz esse estudo aqui, sábado, pela internet, uma pessoa ainda comentou, falou assim, a gente faz de tudo por eles e no final eles falam assim que nunca pediu nada. E é verdade. Muitas vezes eles nem pedem. Eles chegam tipo assim, nossa, minha vida tá assim, tá tendo uns problemas, umas dificuldades, e aí tô precisando tanto de dinheiro, não sei como que eu faço, mas ele não te pede diretamente. Aí você, né, fica comovida com aquela situação. E aí o que você faz? Você arruma dinheiro. Tem a doutora Adriana Albuquerque, ela contando que uma paciente, ela não cita o nome, é lógico, ela só dá o exemplo. Uma paciente conheceu um rapaz pela internet, e já era uma senhora, conheceu um rapaz pela internet, e o rapaz gradativamente a foi envolvendo. Durante longo período de tempo, ela falava que queria conhecê-lo pessoalmente, ele enrolando, falando que tinha muitas dificuldades, e cada vez ele aumentava essas dificuldades, e o que ela foi arrumando para ele? Dinheiro. Né? Isso hoje é muito comum, tanto que hoje é considerado crime, né? O estelionato sentimental. E isso foi acontecendo. Ela se deu conta de que estava passando por um abuso, mas ela falou, a doutora Adriana é psicóloga, ela falou assim, eu não consigo viver sem ele. Olha o quanto também ela estava doente. Olha o quanto é uma relação doentia, né? E triste ainda. Então, Joana de Ângeles fala pra gente, são pessoas atormentadas pelo ego. Os seus referenciais são falsos. A sua amizade é insustentável. A sua amizade é insustentável. Porque nos mata. E quando eu falo nos mata, eu não estou exagerando, porque não é só morrer o corpo físico. Morrer a alma é muito mais difícil, muito mais doloroso. A sua solidariedade é enganosa. E eles trabalham como atores em uma peça cuja fantasia é a realidade. Muitos têm ONGs, tá, gente? Muitos aí estão batendo nas nossas portas, pedindo dinheiro, alegando determinadas situações. Hoje eu recomendo veementemente, não deem dinheiro para qualquer pessoa, não, mesmo que tenha lá fotos, vamos ser mais cuidadosos, tá? Vamos nos preservar mais. Eu falo que Instagram e Facebook muitas vezes é um teatro. Só mostra algumas coisinhas, não mostra uma realidade como um todo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, vamos nos preservar mais e preservar o dinheiro que nós ganhamos com tanto esforço, com o trabalho árduo ali do dia a dia. Eles normalmente são impulsivos e descontrolados, né? Se você desafiar um narcisista, ele vai mostrar ali a fúria narcísica dele. É uma ambição extrema, né? Porque como a gente falou, ele quer ser o melhor, porque ele sabe que não é, né? E para isso ele vai se esforçar usando os outros. Se esforçar não é nem a palavra certa, né? Porque ele vai usar os outros para conseguir atingir seus objetivos. Incapacidade de ter sentimentos de gratidão. Normalmente são bem ingratos. Dificuldades em relações profundas. Mas nós vemos pessoas que foram casadas 30 anos com narcisistas. E eu sempre falo que eu não sei como elas deram conta. Muitas pessoas relatando isso e saíram dessas relações. E elas adoeceram, porque normalmente é isso que acontece, você adoece. Não só a alma que já está doente, você adoece o corpo. É muito comum. Exacerbação sexual. Lembrando que o sexo correto, né, o certo, seria que envolvesse sempre o sentimento. Mas a gente banalizou, né, o sexo. Mas para o narcisista, principalmente, como ele não tem sentimentos elevados, para ele o sexo é a coisa mais banal que existe.
E ele normalmente, o sexo é uma forma dele dominar. Né? Nas relações amorosas é uma forma dele dominar. A pessoa acha que a relação com o narcisista, sexual com o narcisista, ela fala assim, eu nunca vivi isso com ninguém. Mas na verdade não é aquilo tudo que ela imagina, mas ela está tão dominada que ela acredita nisso. Necessidade de autovalidação, né, à custa da invalidação do outro, que a gente falou. E o espelhamento, eles se apresentam como a gente quer ver. Né? Sempre é assim que eles fazem. Um modo de agir. Quando a gente vai ver esses vídeos na internet, normalmente a gente chega lá e fala assim, gente, estão contando a minha história. É desse jeito, isso aconteceu comigo, ela está falando de mim, ou ele está falando de mim. E você vai ver os comentários das pessoas, todo mundo fala a mesma coisa. É porque é um modo muito parecido de agir. Tá? É quase idêntico, né? Se a gente for olhar situações e situações, mas é quase idêntico o modo deles agirem. Né? Mas lembrando que são espíritos aí mesmo nível, né, de sentimentos, né, de atitudes, né? Então isso não seria surpresa, né? Então eles começam com o bombardeio de amor, chama love bomb. Os termos são todos em inglês, por quê? Porque lá eles já estudam isso há muito tempo. Aqui não. Né? Tem há pouco tempo que tem sido falado sobre isso. Então eles começam com love bomb, que é esse bombardeio de amor. E é um bombardeio mesmo. Eles não dão tempo para você pensar. Eles te ligam constantemente, eles te elogiam constantemente. Eles, se for naquele momento, foi interessante para ele vai te encher de presentes. Ele vai fazer coisas para te agradar. E não te dar tempo de pensar, de raciocinar. E aí onde vai te envolvendo, porque onde a gente, nessa carência que todos nós nos encontramos, você encontra uma pessoa e fala assim, nossa, gente, que pessoa maravilhosa, eu quero uma pessoa assim na minha vida, essa pessoa vai me fazer muito bem, não é? E aí a gente vai permitindo que ele vai entrando na vida da gente, vai entrando, em um domínio ali que a gente não vai percebendo, né? No início, aquela pessoa perfeita, maravilhosa. E existe pessoa perfeita, gente? Não existe. Mas eles se fazem de perfeito. Se fazem. É muito simpático normalmente, né? Como eu falei com as pessoas mais próximas, né? Depois com o tempo ele vai mostrando ali a sua verdadeira face. Mas quem olha de fora, fala assim, gente, ele é maravilhoso. É uma pessoa perfeita, né? Você encontrou assim o príncipe encantado ou a princesa encantada, né? Ou o seu pai ou a sua mãe é tão maravilhosa. Quantas mães narcisistas que a gente coloca as mães no pedestal, né? Mas infelizmente existem mães que são cruéis e muito cruéis. E aí, mas quem vê de fora não consegue perceber essa situação. E às vezes o estrago que está sendo causado é aqueles outros espíritos que estão convivendo ali mais próximos. Crianças. Gente, eu falo que nós temos que tomar muito cuidado com essas carências. A gente fala que a mídia tem mostrado para a gente muitos casos. E eu falo, mulheres, por favor, não levem para suas casas homens que vocês mal conhecem. Estou falando aqui, gente, porque a maioria... Foi comprovado já que a maioria de narcisistas e psicopatas são homens, tá? Mas existem mulheres também. Mas a gente está vendo aí casos atuais. Você com uma criança pequena, você permite que um homem que você mal conhece, você leva ele para dentro da sua casa e quando vê situações absurdas estão acontecendo, sua criança, seu filho está sendo maltratado e você está permitindo. Então tomemos esse cuidado. Não vamos fazer isso não. Os filhos são tesouros mais grandiosos, mais importantes que Deus deu, então a gente tem que cuidar deles com sabedoria. Né? A gente nasceu para conviver com o outro, mas a gente primeiro precisa aprender a conviver com a gente mesmo. E olhar com mais sabedoria, não é? Para evitar esse tipo de relação, que só nos faz mal e faz mal para os filhos. Né? Uma atitude muito comum nesse momento, ele vai afastar você de quem ama você e de quem você ama. Pessoas que amam você verdadeiramente.
Por quê? Porque aí ele domina mais. Isso acontece muito, eles afastam você das pessoas que realmente se importam com você. E aí ele te prendeu nessa teia. Conversei muito sobre esse assunto com a Cris também, né? A Cris, todo mundo conhece aqui. E ela ainda fala, é como se fosse uma teia. E aí te prende naquela teia. E para sair dessa teia, que trabalho longo, né? Que esforço que é necessário. E aí começa o gaslight. Gaslight, esse nome é por causa de um filme muito antigo, tá? Onde o esposo, ele fazia, assim, a esposa fazia uma determinada coisa, ele ia lá depois que ela terminava de fazer e, tipo assim, ela colocava um objeto no lugar. Aí ele ia lá, mudava e escondia aquele objeto, ou colocava em outro lugar. Quando ela ia procurar, não achava. E várias situações. E o que foi acontecendo com ela? Ela começou a achar que estava ficando louca. E você fica louca. Se você não fica, você chega quase lá. Né? Você começa a se questionar muito, porque o narcisista ele provoca em você a confusão mental. Né? Aquela pessoa que era tão maravilhosa, de repente agora está me humilhando. Está começando a me criticar em pequenas coisas. Não é uma crítica direta, não, porque senão você começa a perceber e aí você se liberta. Não, são críticas veladas. Eu falo que é uma maldade velada. É uma maldade escondida. Onde vai te enlouquecendo aos poucos. Mas ele era tão gentil comigo, ela era uma pessoa tão boa, por que agora ele está fazendo isso comigo, me xingando, né? Falando que o meu cabelo é lindo, mas está me comparando com a outra mulher que está passando na rua. Tá, como eu falei, o filho dourado está elogiando, colocando o filho dourado lá em cima e o outro está sendo humilhado. Por que está fazendo isso? E você fica perdido, desorientado no meio dessa confusão. Então provoca dissonância cognitiva, é um morde-a-sopra. Morde-a-sopra, só que isso com muita frequência. É desrespeitoso. Lembrando que são vários os tipos de agressões. E eu falo, gente, que e não sou só eu, né? Muitas pessoas relatam, né? A agressão psicológica e emocional é tão grave quanto a agressão física. Provoca estragos tão grandiosos quanto, às vezes até mais. Porque às vezes ela é muito constante, não é? Porque a agressão física às vezes nem é todo dia, é uma vez ou outra. Agora a agressão velada ali, né, essa agressão psicológica, ele vai discretamente, todo dia, minando, minando, minando. E você definhando, definhando. É controlador, egocêntrico, ciumento. Não é ciúme de você. É ciúme porque as outras pessoas gostam de você. Porque você é importante, você mostra qualidades para outras pessoas. E ele não pode aceitar isso. Aí ele demonstra um ciúme excessivo em relação a você. Né? Monopoliza sua atenção. Você, quando vê, já está fazendo tudo para o narcisista. Tudo. Né? Como eu falei, muitas vezes sem ele pedir. Né? Não coopera, mas você acha, né? Pensa assim, você acha que a pessoa está te ajudando. E quando você vai analisar de fato, ela não fez nada de importante para você, de verdadeiramente. Né? Ela te deu umas migalhas. Né? Não fica feliz por você, jamais. No início vai fingir, depois nem vai esconder isso mais, né? Sempre tem dois pesos e duas medidas. Para ele, um peso, né, e uma medida, e para você outra. Ou para ela, né? Intimida quando está com raiva. Aí usa intimidação. Trata você diferente na frente dos outros. Isso a gente já está falando no processo ali de invalidação da pessoa, da vítima. Eu uso esse termo vítima porque a partir do momento que causa dor, você é uma vítima. Mas o Serjão do Instituto Sérgio Lima, ele fala alvo. Alvo por quê? Porque nós permitimos, e é uma realidade, nós permitimos que tudo isso aconteça. A gente não se dá conta, mas permite, né, que isso vá acontecendo. Debocha de você ou humilha. É encantador com todos, né? Mas com você nessa fase já não é muito mais. Só no momento que ele vê que você já está... Peraí, está começando a desconfiar, aí ele vai lá e te dá uma migalhinha para te prender de novo. Aí o que acontece? A gente não percebe, mas vai definhando, né?
vai ficando cada vez mais triste. E aí, normalmente, quando você vai definhando, você já não oferece nada de bom para ele. Mas você começa a oferecer para ele outro tipo de suprimento, que é o suprimento ruim. Que suprimento é esse? É a sua tristeza. E a sua tristeza causou prazer para ele. Então ele vai continuar ali te humilhando. Mas só que aí ele já não tem tantos benefícios, porque você não tem energia mais. Às vezes, grande maioria das vezes, você está doente. Aí o que ele faz? Ele vai arranjar um suprimento melhor. Um brinquedo melhor. Porque eles consideram a gente como objetos. Então ele vai arrumar um brinquedo melhor. Aí ele brinca, né? E deixa lá de lado, enquanto é útil, enquanto está bom aquele brinquedo. Aí deixa ele lá de lado. Ele não joga fora. Narcisistas sempre voltam. Por isso que eu falo que é uma luta da vida inteira. Tá, gente? É uma luta pro resto da vida. Porque narcisistas sempre voltam. Isso já foi comprovado. Tá? Que é o Hoovering, que é uma marca de aspirador de pó nos Estados Unidos. Por isso o nome. Então eles vão tentar te sugar de volta para a relação, seja ela qual for. E Joana de Ângeles fala: no íntimo ele teme, mas exterioriza agressividade. Sente necessidade de carinho, mas demonstra raiva, ódio. Sofre carência de afetividade, disfarçando-a com bem urdida crueldade. Busca compreensão, mas prossegue agindo com inclemência. Esses livros de Joana de Ângeles, tá? São um autodescobrimento e amor, imbatível amor. Tá? As frases que eu citar aqui dela. Narcisista não é diferente da gente, né? Todos nós, o que a gente quer no fundo? Amor. O que a gente quer no fundo? Ser feliz. Né? E com ele não é diferente. Só que como ele ainda não conhece, ele é tão perverso ainda que não conhece sentimentos, nenhum sentimento mais elevado, aí ele usa atitudes, sentimentos, né, tudo isso, pensamentos ruins. Mas a necessidade dele não é diferente da nossa, só que ele ainda não compreende isso. Né? Tem uma frase que fala: pessoa ruim é capaz de tudo, inclusive fingir ser boa. Narcisismo e psicopatia não tem cura. Aí o Paulo, né, ele brinca comigo e fala assim: Viviane, tem cura sim. Lembrando, né, somos espíritas reencarnacionistas e sabemos que todos nós, o nosso destino é a felicidade. Né? Então, como todos nós estamos aí nessa caminhada, já também tivemos estágios muito infelizes em nossas vidas, né? E ainda temos atitudes infelizes, às vezes não tanto, mas ainda também cometemos os nossos erros, os nossos equívocos, né? Com o narcisista não será diferente, todos nós chegaremos à felicidade. Uma felicidade que a gente ainda não compreende. Como o amor é algo que a gente ainda não compreende. Mas na atual reencarnação não existe cura. O narcisista fala muito assim: eu vou mudar. Fala demais. Eu vou mudar. Muda, tá, gente? Para pior, infelizmente. Porque o abuso, a tendência de quem abusa, de qualquer abusador, lembrando que nem todo abusador é narcisista ou psicopata. Às vezes ele está lá naquela primeira categoria que a gente falou. Ele abusa de uns, mas com outros ele é bom, não é? Lembrando, né, que a tendência é que os abusos aumentem. Por quê? Você vai permitindo, ele vai testando o seu limite. Quanto mais você permite, mais ele aumenta os abusos. Então, na atual reencarnação, não existe cura, porque não é uma doença, tá? É um transtorno de personalidade. Ele é mau ainda, né? Ele é perverso ainda. E sente prazer em ser assim. Não tem como a gente tratar aquilo que não existe, não é? E as emoções boas ainda não estão presentes ali. Passagens bíblicas. Será que na Bíblia fala pra gente deles? Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Mateus. Lembrando que pelo que eles fazem, a gente tem que olhar com muita profundidade, porque como eu falei no início,
eles enganam a gente muito bem, inclusive com obras assistenciais, entre aspas, tá? Para demonstrarem aí, causarem uma boa impressão para a sociedade, e na verdade a situação não é bem assim. Então, por isso que a gente tem que tomar os cuidados, né? Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Gente, olha que coisa séria, né? Eu sou o Cristo. Porque existem falsos cristos e falsos profetas. Profeta é aquele que segue o Cristo, não é? E existe falso nos dois, que a gente não se esqueça disso, né? Porque muitos eles têm um sentimento querem demonstrar tanta grandeza, porque como a gente falou, é um vazio interior muito grande, né? Que realmente se consideram muito grandiosos. Isso também em Mateus. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Então, aí se farão sinais e prodígios. E em Timóteo, gente, quantas horas são? Eu fico meio, porque eu sempre falo que eu exagero nesse tempo. Os últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Não é característica? Que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo? Não é o que todos os estudos mostram? Irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Olha a recomendação. Destes, afasta-te. E a gente tem que se afastar. É falta de caridade? Não. Tá? Porque você não pode permitir que o outro te destrua, né? Para dizer, né, que estou ajudando o outro. Não, você não está ajudando o outro. Você está ajudando ele a ser mais mal. Consequências para os alvos, para as vítimas, né? Tristeza, sem identificar o motivo, é uma tristeza diferente. Você não consegue entender por que você está triste. Por quê? Você não identifica que ele é o causador da sua tristeza. Porque era uma pessoa tão maravilhosa, né? Tão perfeita. Um choro fácil, a dissonância cognitiva, que é essa sensação de estar ficando louco, e isso acontece com 99,9%, tá? Das vítimas dos alvos. Transtorno de estresse pós-traumático, a culpa, porque você se culpa muito. Por que eu permiti que isso acontecesse comigo? Como que eu deixei que né, uma pessoa fizesse isso comigo? Perda de identidade, eu falo que eles sequestram a nossa alma. Lembrando aquele livro do Padre Fábio de Mello, Quem me roubou de mim. Né? Vergonha, porque a gente perde a nossa dignidade. A gente às vezes faz coisas que você fala assim, mas eu não faria isso, né? Não, você tem às vezes atitudes tão equivocadas, né? Porque a pessoa, ela pensa bem, ela te leva ao nível dela. E aí você tem atitudes tão equivocadas que você depois se sente vergonhado. Como pude fazer determinada coisa, né? Não é da minha índole fazer isso. Medo, falta de memória e concentração, cansaço, fadiga, desânimo, insônia, né? Você diz sim quando quer dizer não. Aí aqui, gente, eu diminui muito, tá? Porque tem muita coisa aí nessas coisas todas, né? Abandona familiares e amigos. Normalmente você fica longe das pessoas realmente que te amam e que você ama. Evita tomar decisões, porque normalmente vai gerar um conflito. Você permite ser maltratada ou maltratado. Doenças, como eu falei, é muito raro alguém não adoecer. Tá? As doenças do corpo mesmo. Enjoo, alergias, eu não vou falar tudo, senão a gente fica aqui toda a vida, né?
inclusive câncer. Muitas pessoas relataram que tiveram câncer e só depois que elas saíram daquele relacionamento, elas conseguiram compreender que a causa pode ter sido tudo que elas vivenciaram, todo o abuso que elas viveram. Tá? Já foi comprovado, né, gente, que nosso corpo ele reage, tá? Como a nossa alma está. Pesadelos é muito comum pesadelos. Lembrando, né, a doutrina espírita nos ensina o vínculo espiritual aí também, né? O desejo de morte, praticamente todo mundo. E, infelizmente, algumas pessoas não têm força suficiente e chegam a cometer o suicídio. Um dos relatos, né, que eu vi, eu lembro uma jovem, ela passando por um abuso com o namorado, ela conseguiu se afastar, mas ela continua acompanhando, porque a gente fala que o abuso não termina, não acaba quando termina. Para o narcisista, jamais, tá? Então, por isso que você tem que fazer toda essa distância, se afastar mesmo, é contato zero, mas é contato zero geral. Então, ele continuou, mesmo de longe, conseguindo dominá-la, com todo um teatro da vida dele. É como se ela fosse a ruim e ele o bom. E ela, no primeiro momento, ela contando a história dela, relatando a história dela. Poucos dias depois, um familiar dela se manifestou, falando que, infelizmente, ela tinha se suicidado. Porque ela não deu conta, tá, de todo aquele abuso que ela ainda estava vivendo, mesmo longe dele. Ela não conseguiu superar aquilo. E é muito mais comum do que a gente imagina. Aí a gente fala assim, mas se suicidou por causa de um homem? Não, ela se suicidou porque não deu conta de superar o abuso que ela estava vivendo. É muito mais sério do que a gente imagina. Tem um filme, né, que conta a história de Ted Bundy e, lembrando, foi a esposa dele que contou, né, para a polícia. Ela desconfiou de todos aqueles crimes, né, vendo que ele tinha o carro e tudo, ela desconfiou, ela denunciou para a polícia. E o que acontece? O julgamento de Ted Bundy ele foi todo mostrado, né, na mídia, na televisão. Virou um palco mesmo, né? As mulheres levavam cartazes, todas achavam Ted Bundy maravilhoso. Gente, ele matou diversas mulheres, várias mulheres. E elas iam lá, todas adoravam ele. E a esposa dele, ela não teve mais contato com ele, mas ela via o julgamento pela TV. E ela foi adoecendo. O corpo foi adoecendo. E ela arrumou um namorado, né? Um novo companheiro que tentava ser a melhor pessoa para ela. E mesmo assim ela estava tendo dificuldade de se envolver com ele. Por quê? Porque ela ainda estava no ciclo de abuso. E aí, Ted Bundy, o que ele fazia? Ele ligava para ela, da penitenciária onde ele estava, constantemente. Constantemente. Olha que ele já estava envolvido com outra mulher. E ela já não atendia mais as ligações, mas ela sabia que era ele. E um dia esse namorado atendeu e ele falou com o Ted, né? Ele falou, você vai acabar matando ela. Vocês acham que ele se importava? Ele que era propriedade dele, ela era dele, e não por amor, posse, né? Ele jamais ia querer ver ela liberta. E antes dele morrer, que ele foi condenado à morte, né? Ela resolve visitá-lo lá na penitenciária e ela fala com ele, isso anos já que ela já não o via. Ela fala com ele, eu preciso que você me liberte. De longe ela sentia o domínio dele. É impressionante? Eu acho impressionante. Joana de Ângeles continua, né, falando que esses espíritos, né, procuram dominar o outro para tornar visível a sua existência. A mente astuta, anestesiada pela ilusão, nega-se à aceitação da realidade, por temor de ver desmoronar o seu castelo de sonhos e ter que se enfrentar despido das mentiras. Né? Ele não se olha verdadeiramente, né? Não se vê verdadeiramente. Continuando, ela fala, e aí o que acontece? Cria-se nessa relação um vínculo traumático, tá? Que é o resultado de um tratamento abusivo durante um longo período de tempo, mas com momentos de carinho, entre aspas,
de amor, de afeto, entre aspas, e aí cria-se um vínculo traumático. Né? Joana de Ângeles continua. Esses espíritos, né, fazem das relações um campo de exploração do outro, se transformando em parasitas espirituais, que se transformam em estados obsessivos de longa duração. Estados obsessivos de longa duração. Esse vínculo, às vezes, são reencarnações constantes. Né? Lembrando que a evolução ela não dá saltos. Né? Então, um espírito assim, ele não vai ficar bom de uma hora para outra. Nenhum de nós, né, fica bom de uma hora para outra. A gente vai cada vez caminhando um passo, né, bem devagar. Né? Tem um livro da Dona Ivone, Dramas da Obsessão, que conta lá no finalzinho a história de um homem e a esposa. Ela engravida, eles já tinham vínculos de outras reencarnações. Ela engravida, perde o bebê e nisso ela fica presa à cama. Não tem mais como se levantar nem nada. A partir daquele momento ele muda totalmente de comportamento com ela. Né? Começa o ciclo de abuso de forma intensa. Ele desfazendo dela, maltratando, diversas situações. Ela encontra uma pessoa que vai cuidar dela, que é um anjo, né, que ajuda ela a chegar até o final da sua experiência reencarnatória, né, uma amiga, né? E ele já não liga mais para ela, já não dá a menor confiança, só a maltrata. Ele arranja uma outra mulher, essa mulher engravida dele, e só que ele não está nem aí. Tá? Nem por essa outra mulher ele também não tem sentimentos. Mas resumindo bastante a história, né, a esposa dele desencarna, é acolhida no plano espiritual, ela já tinha merecimento, apesar de ter se equivocado junto com ele em outras reencarnações. Ela já tem o merecimento e ela é ajudada. Passa um tempo, ele desencarna em situações muito difíceis, né, inclusive com abusos ali obsessivos muito grandes. E quando ele desencarna, passa um tempo, ele é preparado para reencarnar novamente. E o que ela quer fazer? Ela quer ajudá-lo. Ela quer nascer junto com ele. E o que os espíritos falam com ela? Não. Você não vai passar por essa situação novamente. Seu compromisso com ele se encerrou. Então, lembrando que se a gente não tomar cuidado, a gente volta para o ciclo de abuso. Porque a gente quer a felicidade do outro, a gente quer a felicidade do narcisista, a gente quer a felicidade do psicopata. Mas a felicidade dele não pode ser às custas da nossa infelicidade. E eu falo que quando o conhecimento chega até a gente, é porque não é mais para a gente passar por isso. Eu falo que aí, a partir daquele momento, é um problema dele com Deus. Não é seu mais. A terapêutica. O conhecimento, né? O conhecimento liberta, salva. A vontade e muita força de vontade, muita mesmo. Se não for sua, de outros próximos a você, que eles te ajudem a enxergar isso. E eu acho que a melhor forma de ajudar a enxergar, gente, são os vídeos da internet, tá? São eles que mostram ali, você olha e fala, é isso. Aqui ele vai ajudar a pessoa a entender o que está acontecendo com ela. A terapia, mas com alguém que entende sobre o assunto, porque senão a pessoa volta aí o terapeuta vai falar assim, não, tenta mais um pouco, né, vai dar certo. Tem que ser uma pessoa que entenda sobre essa questão, e nem todos, infelizmente, entendem, porque como eu falei, no Brasil o tema é muito recente. Amigos verdadeiros que não vão te julgar, e pelo contrário, eles vão te tirar do fundo do poço. Aí o Luciano falou assim, jejum e oração. Oração, né? Olha que linda aquela frase, né? Que tem ali. A gente nem precisa falar muito, né? E o jejum, eu fiquei pensando assim, o jejum como, né? Isso. Mas o jejum é abster daquilo que nos faz mal. Então você não pode conviver com essa pessoa. Não pode. Agora, se é um caso de pai e mãe, mães e filhos e tudo, mesmo um casal que já tem filhos, método pedra cinza. Tá? Você vai colocar limites, estabelecer limites, tá? Para que você consiga ter um mínimo de assim, vamos dizer, de sanidade para conduzir essa situação. Tá? Mudanças de hábitos, né? Exercícios físicos, leitura, mudar a sua rotina, não ir para os mesmos lugares que antes, que você pode encontrar aquela pessoa.
Os vídeos da internet, tantos não espíritas, a maioria são não espíritas, né? Mas hoje a gente também já encontra informações aí dentro do meio espírita. E o contato zero. Contato zero é contato zero. Nem internet. Você não vai stalkear. Você vai bloquear em tudo. É infantilidade? Não. É salvar você. Né? Então você não vai ver como está a historinha lá, o teatro que ele está contando, porque ele quer que você saiba. Ela quer que você saiba. Mas ali é só um pedacinho muito pequeno. E às vezes nem sempre tão real daquilo que é a vida dele de verdade. Terapêutica espírita. O conhecimento espiritual sobre o assunto, né? Quando a gente vê aí Joana falando, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O atendimento fraterno, fluidoterapia, desobsessão, a evangelização, o trabalho, que sempre nos distrai e nos ajuda a elevar a alma, né? A prevenção, lembrando lá o homem de bem, que a gente seja mais vigilante, mais cuidadoso consigo mesmo. Jesus, que é o terapeuta por excelência, a prece por você. Nesse momento, enquanto você ainda está preso no ciclo de abuso, que às vezes, mesmo que você já não esteja convivendo, mas ainda estejam coisas que te liguem àquela situação, você não pode fazer a prece pelo narcisista, porque isso te vincula a ele. Então, nesse momento, não. Você vai fazer por você. E ele vai se entender com Deus, como a gente também. Perdão, que não significa convivência, mas o perdão para que você possa seguir em frente, em paz, com seu coração tranquilo, mesmo assim, que você nunca esquece, você jamais vai esquecer o que você passou. Né? Não significa esquecer, eu falo que a gente só esquece quando a gente tem Alzheimer. Né? Essa coisa de assim, perdão porque a gente esqueceu, mentira. Né? Então, mas é o perdão para você seguir em paz e que ele também siga a vida dele. Lembrando, né, que como eu falei, que a gente tem que se cuidar do resto da vida. Porque, infelizmente, ele vai tentar voltar para a sua vida, de alguma maneira. Tá? E, às vezes, usa outras pessoas para isso. A gente chama de macacos voadores, que são naquele filme do Mágico de Oz, que a rainha mandava os macacos voadores para poder pesquisar o que estava acontecendo no reino. Eles traziam todas as informações para ela de tudo o que acontecia. E é isso que ele normalmente o narcisista faz. Ele usa amigos que não são amigos, porque ele usa todas as pessoas, ele não estabelece relações verdadeiras, para poder conseguir informações suas ou para levar informações suas para ele. Então é necessário, às vezes, também se afastar dessas pessoas para que você possa ter uma vida saudável. Não é falta de caridade, não é falta de amor. Ainda é uma medida necessária para o seu próprio bem-estar, para a sua própria segurança emocional, para o seu equilíbrio. Peço, por favor, se conhecerem alguém, porque é muito mais comum do que a gente imagina. Se conhecerem alguém, ajudem essa pessoa. Não o narcisista, mas a vítima, tá? Porque o narcisista, infelizmente, ele nem acha que precisa de ajuda. Mas vítimas, mais alvos que estão vivenciando isso, elas muitas vezes estão quebradas, sem exagero. E elas precisam muito de ajuda. Né? Agradeço demais a oportunidade. Como eu falei, eu acho que hoje esse é um tema de saúde pública, de utilidade pública, e a gente precisa levar esse conhecimento, né, a outros corações. Porque tem muita gente sofrendo aí nesse mundo, muita gente. Obrigada, gente.